Olá, minha gente. Vamos continuar aqui estudando sobre a reencarnação, esse processo importante que esclarece tanta coisa em nossa vida, né? Esclarece tanta coisa nesse mundo, os porquês, que às vezes parece que Deus é injusto, às vezes parece que a humanidade não deu certo, às vezes parece que não temos que passar por isso, porque eu. E a reencarnação bota luz sobre todas essas coisas, porque é um processo educativo, é um processo de aprendizado. Então vamos continuar estudando, aqui com base no Livro dos Espíritos. Depois que terminar as questões do Livro dos Espíritos sobre esse assunto, a gente pode acrescentar com alguma coisa da Universidade Livre do Espírito, lá do La Harmonia, que tem muita coisa rica também sobre a reencarnação. Então, nós hoje vamos retomar na questão 183. E é perguntado: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Nós já estudamos aqui que de acordo vamos mudando a nossa vibração, de acordo vamos mudando a nossa energia, a nossa capacidade de amar, o nosso entendimento, a gente vai merecendo lugares melhores, mundos melhores para reencarnar e para viver. E ele pergunta se passa por uma nova infância. A resposta é: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Então, o espírito reencarnar em um corpo e passar pela infância, para depois esse corpo se desenvolver, crescer e até se tornar adulto, é necessário em todas as fases. Mas ele fala que não é tão obtusa. O que quer dizer isso? Não é tão confusa essa infância, não é tão sem o entendimento. A criança não sabe das coisas do adulto, não entende ainda a vida e tem que amadurecer, crescer. E ele fala que nos mundos mais evoluídos não. O espírito reencarna e aquela criança já tem muita sabedoria. Também tem o sentido de infância do espírito. Aí é outra história, porque aí não está falando de uma reencarnação. Está falando de um processo longo. Né? Quanto mais o espírito vive, reencarna e aprende, mais capaz ele é de viver, de resolver suas questões, de conhecer os processos da vida. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? O espírito tem o entendimento, tem essa possibilidade de escolher? Ele precisa reencarnar para passar por um processo de aprendizado, para passar por um processo de crescimento, de conhecimento, de habilidades. Ele pode escolher: não, eu quero reencarnar em tal lugar, em tal planeta. Ou, eu quero reencarnar no planeta Terra, mas eu quero reencarnar na Austrália, no Canadá, no Brasil, na África do Sul. Ele pode escolher? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Olha só, ele pode até pedir, e se tiver mérito, ser permitido. Mas o que é ter mérito? É você ter esse acesso, e o acesso é essa vibração de amor e sabedoria que o espírito ganha para poder estar nos lugares onde vibra igual a ele. Eu sempre dou o exemplo do controle remoto. O controle remoto só vai controlar a televisão, o drone, o brinquedo, se ele tiver acesso, se a frequência, a sintonia daquela energia do controle remoto foi igual ao do brinquedo, a do drone, da TV. Porque ali eles sintonizam as mesmas energias. Então o espírito só vai ter acesso a certos mundos para reencarnar se ele tiver essa mesma vibração.
e para visitar também. Quando a gente desencarna, se a gente não tiver essa sintonia com os mundos, a gente não consegue nem visitá-lo, nem acessá-lo. Vou dar um exemplo. Imagine onde está agora Irmã Dulce. Talvez ela não esteja reencarnada de novo, esteja no mundo espiritual, mas vai estar nessa energia compatível com o amor que ela tem, que ela já desenvolveu. Irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Esses espíritos estão aonde? Vão estar no lugar onde vibram iguais a ele. Imagine que bom, né? Irmã Dulce chegar no lugar onde todas as pessoas têm o mesmo amor que ela tem pela humanidade. É um lugar maravilhoso. É essa a ideia de paraíso. Imaginemos onde está hoje, desencarnada, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, nessa passagem por aqui. Ela pode estar até reencarnada, mas se ela estiver reencarnada, ela vai estar num mundo superior, um mundo muito superior, tido como mundo feliz. Se ela estiver desencarnada, ela vai estar numa vibração de lugar muito feliz, chamada êxtase dos anjos, onde vibra só felicidade. Não existe problemas, nem dores, nem sofrimentos, nada. Continua trabalhando para Deus. E aqui ainda na 184, tem a 184, letra A. Se o espírito nada pedir, o que é que determina o mundo em que ele reencarnará? Então, ele não pediu, ele não apontou, ele não falou, eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para essa família. Se ele não pedir, o que é que determina? É o grau da sua elevação. Foi o que eu falei. A sintonia. Se ele não pedir nada, a sintonia que determina. Na verdade, sempre é a sintonia que determina. Mas se o espírito tiver mérito, ele pode pedir para ir para um ou para outro, para uma família ou para outra, se ele tiver essa sintonia para fazer essa escolha de um lugar ou de outro. Mas geralmente o espírito, quando ele já está mais consciente das coisas, ele escolhe até lugares que não são tão bons, porque ali vai estar o seu processo de cura. Ali vai estar o seu processo de crescimento. Por exemplo, quem quer ir para o hospital, ser internado, para passar por um tratamento, uma cirurgia? Acho que ninguém quer. Mas vai. Vai porque sabe que ali é melhor. Sabe que ali é que está a sua cura. Ali é que vai estar a solução daquele problema. Então vai, né? E frequentar, às vezes, uma faculdade por anos, muitas vezes cansa. Mas a pessoa sabe que lá na frente vai colher os frutos. Então ela vai. É por isso que muitos espíritos aceitam, mesmo aqueles que têm condições de escolher, aceitam reencarnar em situações dolorosas, com pessoas que não gostam dela até. Porque sabe que vai passar ali por dificuldades, mas depois estará curada. Terá superado aquele problema. Então é o grau de elevação que determina. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Olha que pergunta legal. O estado físico e moral, a forma física, as condições físicas, as condições morais, né? É perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não está falando aqui do estado físico e moral da pessoa, está falando do mundo. Do mundo onde estão reencarnados, né? E ali a dimensão espiritual desencarnada que pertence àquele mundo. Por exemplo, a Terra vai ser sempre assim? A Terra vai ser sempre assim? Onde tem doenças, onde tem guerras, onde tem um país invadindo outro e jogando bombas, onde tem pessoas apontando armas para outras pessoas. Claro que a Terra tem muita coisa de boa também, mas na nossa situação geral, na nossa média, nós ainda vivemos a barbárie aqui na Terra. Então a Terra vai ser sempre assim? Aqui é um lugar assim? Para sempre? Eles respondem, não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Então não é só cada espírito que evolui.
o lugar também evolui. A energia do lugar evolui. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Olha só, a terra vai evoluir e vai se tornar um paraíso, vai se tornar um lugar muito bom. À medida que alguns espíritos não evoluem, continuam persistindo na maldade, o que é que acontece? Eles não terão mais direito de reencarnar na Terra melhor. Vão reencarnar em mundos compatíveis agora com a situação deles. É esse o sentido metafórico do expulso do paraíso que tem na Bíblia. Esse é o sentido metafórico. Olha só, o lugar melhorou, se tornou um lugar melhor, e aqueles que estão bagunçando serão expulsos do paraíso. Não que a Terra seja o paraíso, né? Eu estou falando que é o sentido metafórico. Eles não terão direito de acompanhar a Terra melhor, sem doenças, sem guerras, sem maldades. Eles vão reencarnar em lugares ainda inferior para recomeçar o aprendizado, retomar a sua evolução, o seu crescimento, porque não existe inferno e não existe condenação eterna. Então é isso. E aqui continua na resposta. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. E quando está falando de raça aqui, não está falando de corpo humano. Não está falando de característica física. Está falando dos espíritos. Dos espíritos, cada um na sua classe, no seu nível de vibração. Então, espíritos melhores reencarnam e nessa nova povoação de espíritos melhores, a Terra vai se tornando melhor. É-nos informados por alguns espíritos, por algumas psicografias, que isso está acontecendo. Que espíritos muito inferiores que vêm perturbar a vida na Terra estão tendo sua última chance e que, desencarnando, não terão direito de voltar aqui. E estão chegando espíritos melhores. Essa é a informação que a gente tem, que chama a transição para o mundo regenerado. E ele fala aqui que já aconteceram, né? Que já aconteceu isso, talvez lá antes de Cristo, e ao longo dos séculos, muita barbárie, pior do que hoje, né? Muita matança, e muitos espíritos que fizeram isso nem mereceram voltar. Então vamos deixar aqui, encerramos na questão 185, para não ficar longo demais o vídeo, e depois daremos continuidade. Viu quantas informações importantes? Esclarecimento de como funciona a vida do espírito, coisas que Jesus nos falou em forma de parábolas, deixou muito claro sobre isso, e eu tenho vídeos raciocinando isso. Então, gente, não existe céu e inferno como destino definitivo quando saímos daqui. Sempre estaremos nesse processo evolutivo. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos conceda inteligência e paz de coração para continuar a busca pelo aprendizado. Até o próximo.